E hoje temos o nosso convidado especial, tá? O Adeilson Salles. Adeilson é natural do Guarujá, litoral de São Paulo. É médium, escritor, palestrante e poeta premiado pela Prefeitura Municipal do Guarujá. Tem 98 livros publicados para crianças, jovens e adultos. Desse número, a grande maioria é dedicada à literatura infanto-juvenil. Alguns dos seus títulos são paradidáticos e foram adotados em escolas públicas e particulares. Sua obra, de cunho infanto-juvenil, também foi adaptada para o teatro e traduzida para a língua inglesa. O êxito de seu trabalho se reflete na participação constante nas maiores bienais e feiras do livro do Brasil. Atua como palestrante e contador de histórias em centros espíritas, escolas públicas e particulares, universidades e empresas. Autor de diversos livros, sendo seu lançamento na Bienal, agora em setembro, o livro que ele vai falar para nós hoje, Construtores de Asas. Não. Boa tarde. Uma alegria poder estar aqui no 3 de outubro. Estou bem feliz de participar desse evento, poder trazer uma mensagem que a gente entende ser urgente para os dias de hoje, que é o universo das nossas relações com os nossos filhos, o universo das relações entre pais, educadores. E esse livro, Construtores de Asas, que a gente lançou na Bienal, ele é um livro que tem casos reais com os quais eu lidei como psicanalista, nas escolas em que eu fiz palestra, etc. Então, a gente inicia esse nosso encontro propondo uma reflexão acerca de nós mesmos, acerca de quem nós somos. E eu vou perguntar, mas você não precisa me responder para onde você está indo. Você sabe para onde você está indo? Você sabe quem você é? Quem é você? Semana passada eu perguntei num evento lá em Taubaté para uma adolescente: quem é você? Ela me disse assim: eu sou um espírito imortal em evolução. Eu falei: isso aí você decorou. Mas eu quero saber quem é você. Para onde você está indo? Vocês conhecem aquele livro Alice no País das Maravilhas? Conhecem? Pessoal, vamos ficar animados, porque senão a gente vai ficar em depressão. Eu já estava quase entrando em depressão, porque eu almocei. Olha, eu fiz uma atividade de manhã lá no Instituto de Educação Espírita, saí de lá às 14 horas, vim correndo para poder cumprir meu horário aqui com vocês. Então eu não quero que vocês durmam agora, ninguém vai para o nosso lar agora, tá bom? Vamos conversar um pouquinho, pode ser? Muito bem. No livro Alice País das Maravilhas tem uma cena muito especial e muito singular. É o instante em que a Alice chega numa bifurcação, tem dois caminhos, ela não sabe para que direção ir. Certamente muitas pessoas aqui já viram essa cena. Então aparece o gato sorridente e pergunta para ela assim: Alice, você quer ir para onde? E ela diz assim: eu não sei. Então o gato fala para ela: se você não sabe, qualquer caminho serve para você. Você sabe para onde você está indo? Você sabe para onde você está indo? Pois é. Por que surge em nós, né? Na adolescência é claro que é muito nítido isso, muito claro, muito patente,
que os adolescentes tenham dificuldades em se situar na vida. Depois que eles passam pela puberdade, vamos dissociar a puberdade da adolescência. A adolescência é a ebulição psíquica e a puberdade é a mudança orgânica. Nascem os pelos, muda o cheiro, o estirão do crescimento, isso é puberdade. Mas vem a ebulição psíquica. Quando vem essa ebulição psíquica, eles querem procurar algo, alguém, uma turma com a qual eles possam se identificar, para se deslocarem no mundo tendo uma referência. Isso é próprio da adolescência. Mas a gente percebe que a adolescência está durando aos 40, aos 50, aos 60, porque tem muita gente que não sabe para onde está indo. Não é? Eu citei essa história da Alice porque ela é muito conhecida, mas ela expressa para nós algo muito real e muito verdadeiro. Por que as pessoas não sabem para onde estão indo? É complexo o assunto, né? Por isso que a gente vai falar até as 10 da noite hoje aqui. É complexo porque o mundo está oferecendo tanto prazer para a gente, tanto gozo. Por exemplo, quando eu vou numa cafeteria, dessas cafeterias maravilhosas aqui de São Paulo, humildemente eu chego assim no balcão e falo, eu quero um café. Quando eu falo eu quero um café, eles me oferecem 300 tipos de café. Aí eu olho aquilo tudo, e tudo com nome em inglês, e eu falo assim, não, eu quero um carioca mesmo, expresso. Eu fico no básico, ou seja, eu fico na minha região conhecida, que é o carioca. Na zona de conforto. Imagine você um adolescente hoje, quando ele tem isso aqui, né? Olha que beleza, olha. Isso aqui ele pode experimentar já prazeres que vão fazer com que ele entenda que a vida é um banquete de gozos. A sociedade está erotizada, o sexo está banalizado. Então, para quem é frágil no processo educativo, ou quem está fragilizado, principalmente se a casa, o lar, os pais, as referências. Deixa eu fazer um parêntese aqui. Vocês conhecem o Emmanuel? Conhece a Joana de Ângeles? Então, a notícia não é muito boa. Porque os pais são o Emmanuel na vida dos filhos. Os pais e as mamães são a Joana de Ângeles na vida dos filhos. Então, os pais são as grandes referências. E quando nós não temos referências, principalmente nessa fase, nós acabamos nos perdendo. Se os adultos estão tanto quanto confusos com relação à direção das suas vidas, porque a maioria de nós fica dizendo sim para o mundo e não para nós. Você fica negando a sua essência. Eu pergunto para você, quem você é? As pessoas não sabem quem elas são. Porque existe uma confusão dentro da percepção de vida, onde eu me confundo com as sensações que o mundo me vende. Platão, lá na época, né, há muitos séculos atrás, ele dizia que existiam dois mundos, o mundo das ideias e o mundo sensível. Ele dizia assim, nós temos que tomar cuidado com o mundo sensível, porque as sensações elas nos confundem. Tudo aquilo que gera prazer acaba mexendo conosco e a gente confunde, por exemplo, paixão com amor. Isso está explícito lá no Livro dos Espíritos, na questão 939, quando Allan Kardec trata da antipatia e simpatia entre os espíritos. A resposta é um tanto longa, mas na resposta, o trecho que eu quero destacar é que Allan Kardec diz que tem dois tipos de... Allan Kardec não, os espíritos respondendo a Allan Kardec. Eles dizem assim, existem dois tipos de afeição. Dois tipos de afeição. A primeira afeição é aquela em que a gente normalmente confunde com a outra. A gente confunde prazer com amor. Então a gente confunde sensação com amor. Só que esse tipo de afeição, ele tem prazo de validade para acabar. Porque acabou o desejo, acabou a relação. A outra afeição a qual Allan Kardec se refere
é aquela em que o amor de fato se manifesta, porque é o Espírito que ama. A gente não ama nem pelo pênis nem pela vagina. A gente ama espiritualmente. A gente vai crescendo, a relação vai amadurecendo e a gente vai tendo outras percepções além daquelas que inicialmente o corpo que manifestava, pela realização ou pela satisfação de um desejo. Então veja, quando Platão dizia isso, olha, não pode, você não deve se corromper pelas sensações, é porque nós nos corrompemos de fato. E ele diz assim, o mundo perfeito é o mundo das ideias. E a gente diz no meio espírita que o mundo material é uma cópia mal tirada no mundo espiritual. Não é isso que a gente fala? O que Platão queria dizer para nós? Tome cuidado com as sensações. Platão era discípulo de Sócrates. Aí vem Aristóteles, que era discípulo de Platão. Aristóteles estuda... Interessante, esses discípulos sempre buscam outros caminhos, né? Jung passou pela estrada de Freud, mas criou o caminho próprio a partir da estrada de Freud. Aliás, na área da psicologia, da psicanálise, todo mundo tem que passar por Freud. Tem que pedir a bênção para ele. Mesmo que a gente elabore outro caminho depois, como Jung, como Jacques Lacan, Melanie Klein e tantos outros psicanalistas renomados. Então, Aristóteles aprendeu com Platão. Olha, não confunda as sensações com o mundo das ideias. Mas Platão era um danadinho, o Aristóteles, que também procurou outro caminho. Aí ele diz assim, não dá para chegar no mundo das ideias sem passar pelo mundo das sensações. Então eu tenho que ter uma vivência empírica. O que é uma vivência empírica? Uma vivência empírica é aquela em que eu vou experienciar para aprender. Está muito chata a conversa, não? Vocês querem mudar de assunto? Pode continuar? Não, a gente pode mudar se for o caso. Pessoal, tudo isso é para espantar o sono. Vocês estão percebendo que eu estou fazendo um esforço. Aí Deus já está ali anotando se eu estou conseguindo. Vamos seguir então. Aí vem Aristóteles e fala assim, olha, tem que passar pelo mundo das sensações. Acontece que você é um espírito encarnado e evidentemente você traz a sua bagagem espiritual. Você passa por um processo educativo, mas você está num corpo. E nós, aqui na Terra, nós estamos limitados, né, a esses 5 sentidos. A visão, ao tato, a audição, etc, etc. Então, as sensações, elas são importantes. Os séculos vão passando, a sociedade vai progredindo. Eu estou fazendo uma preparação para trabalhar o assunto, porque ele é um assunto muito sério e muito grave, com relação à nossa educação e à educação dos nossos filhos, para nós nos enxergarmos como nós estamos hoje, como eu e você estamos hoje, aqui na Terra. Então, o progresso vai acontecendo, vem os filósofos, o pensamento muda, mas a gente tem algumas coisas básicas que precisa ficar muito claro para a gente poder mergulhar nesse assunto, que não, ele é tão complexo que a gente não vai conseguir trabalhar esse assunto todo hoje. Eu estou olhando para um grupo de pessoas, de criaturas adultas, e eu não tenho a menor hesitação, eu não tenho o menor medo de afirmar, eu estou aqui diante de um monte de crianças entupidas de lágrimas. Eu vou repetir, não se assuste. Eu estou aqui diante de um monte de crianças entupidas de lágrimas. Você pode falar assim, esse cara toma muito sol na careca lá em Santos, e vem aqui. Mas eu quero comentar e provar o que eu estou falando, tá bom? Vamos voltar lá para o século IV, do século IV ao século XV, conhecido como período medieval. Se você voltar lá para sua casa depois do nosso encontro, faz uma busca lá no Google e pede para ver as famílias desse período. As famílias eram retratadas por grandes pintores. Então, quando você visita as imagens, você vai se surpreender. Sabe por quê? Porque todo mundo está vestido do mesmo jeito, com a mesma roupa. Pode olhar lá, depois você conta para mim. Aí você vai dizer assim, nossa, será que era fashion isso?
Não era, era muito horroroso, né? A criança vestida igual ao pai, o adolescente vestido igual ao pai. Por que que isso acontecia? Porque existia-se um entendimento de que as crianças eram mini adultos. Crianças eram mini adultos. As crianças, elas não eram consideradas como um ser em desenvolvimento, consequentemente, com uma idade psicológica específica à infância. Não se considerava também que o adolescente tinha uma idade psicológica específica à adolescência. A capacidade cognitiva de uma criança é uma, a capacidade cognitiva de um adolescente é outra. A minha capacidade com 64 anos, eu sei que não parece, mas eu tenho, com 64 anos é outra capacidade cognitiva. Se a criança é considerada um mini adulto, ela pode ser tratada de qualquer jeito. E ela era tratada de qualquer jeito. Vocês sabiam que a mortalidade infantil na Europa era muito grande e que as mães não tinham o que se vê hoje, depois do desenvolvimento da sociedade, em alguns aspectos, porque em alguns aspectos a gente ainda está na pré-história, né? A consideração da vida, eram muitas doenças. A criança morreu, está tudo bem. Então morria muita gente, e morria muitas crianças. Não haviam conceitos mais elaborados de higiene, etc, etc, etc. Mas o lado emocional do ser humano, ele sempre existiu. Então, até o século... Ainda hoje, minha gente, eu situei no tempo, século IV ao século XV, porque é o período medieval. Período muito ruim do desenvolvimento da humanidade. Muito ruim. E eu situei nisso, mas eu posso apresentar para vocês resquícios da falta de respeito que, por exemplo, eu sei que é meio forte o que eu vou falar. A falta de respeito dos vossos pais com vocês. E silêncio, né? Você pode dizer assim, não, meu pai não me desrespeitou. Desrespeitou, sim. E você desrespeitou seus filhos também. Aí você vai dizer, não, eu desrespeitei meus filhos? Não, Adeus, você não está batendo bem. Todas as vezes que a gente impede os nossos filhos de serem quem eles são, nós estamos desrespeitando eles. Todas as vezes que você se relaciona com alguém, não estou falando de filho agora, o teu marido, a tua mulher, o teu amigo, e você não dá um sentimento de pertença para essa pessoa na relação, você não está respeitando ela. Todas as vezes que você quer obrigar o seu filho a ser aquilo que você quer que ele seja, você não está respeitando ele. Os nossos pais sangraram em cima de nós. Os nossos pais sangraram em cima da gente. E nós sangramos em cima dos nossos filhos. Os nossos pais sangraram em cima de nós porque eles queriam? Claro que não. Nós sangramos em cima dos nossos filhos porque nós queremos? Claro que não. Porque nós somos ainda criaturas muito ignorantes com relação ao desenvolvimento psicológico do ser humano. Por exemplo, qual é o shopping mais perto aqui? Bourbon. Vamos nos teletransportar para o Bourbon. Estamos caminhando no Bourbon e aí passamos e vemos a seguinte cena. Uma mulher com uma criança. A criança se joga no chão, esperneia. Nós somos espíritos superiores, a gente passa do lado e pensa assim, se fosse meu filho... Eu nem completei a frase, pessoal. Se fosse meu filho, vamos desgraçar logo tudo. Eu pegava um chinelo, eu cortava a bunda dele com uma boa chinelada ou com uma boa cinta, ele não ia fazer isso comigo. Filho meu não faz isso comigo. Não é assim que a gente ia pensar lá no Bourbon agora? Bom, agora não vamos ficar no Bourbon, vamos voltar para o 3 de outubro aqui, todo mundo aqui de novo. Oi? Então o que acontece? Aquela criança, deixa eu melhorar a minha fala. Você já viu alguma criança de 4, 5 anos, ela acorda assim de manhã e fala assim,
Eu estou tão melancólica hoje. Já viram? Nem vão ver. Sabe por quê? Porque a criança não sabe dar nome aos sentimentos que ela tem. Isso não significa que ela não sinta. Aquela criança que estava se jogando, que se dependesse de nós ela já estava com a bunda marcada, ela pode estar se jogando no chão porque ela pode estar exteriorizando um sofrimento emocional. Os pais se hostilizaram na noite passada. O homem ameaçou bater na mulher, a mulher ameaçou bater no homem, houve gritaria, houve agressão. No universo psicológico da criança, que tem nos pais o porto seguro, aquilo é muito grave. Mas cadê que os seres humanos, os adultos, entendem isso? Por exemplo, a gente grita com a criança. Por que a criança não pode gritar com a gente? Eu desejo que todos voltem para casa bem perturbados hoje. A gente... Estou conseguindo? Essa é a intenção. Por isso que Deus me convidou, né, Deus? Eu estou tratando do assunto com leveza, mas isso tudo é muito sério. Não pense só nos seus filhos, pense na maneira como seus pais lhe trataram. Aí o assunto fica mais sério ainda, né? Mas a gente vai trabalhar isso. É uma catarse coletiva hoje. Você pode bater na criança, mas a criança não pode bater em você. Que tristeza isso, né? Quando a gente começa a pensar na dimensão. Deixa eu explicitar com um caso verídico que aconteceu comigo. Eu fui procurado por um casal. Tem água aqui? Tem, né, Deza? Eu fui procurado por um casal de brasileiros que migrou para um país europeu. Eles mudaram para um país europeu. Tá frio, né? Tá ventando? Eu senti aqui no meu cabelo. Eles migraram para um país europeu para dar uma educação boa para a filha. Uma menina de 8 anos, muito vivaz, feliz, alegre, come bem, dorme bem, gosta de ir para a escola. E de repente a menina começou a se comportar de maneira totalmente inversa. Não comia mais bem, não dormia bem, não queria ir para a escola, queria ficar amuada pelo canto. Então eles me procuraram pedindo para que eu a atendesse. Eu disse para eles que eu não atenderia, porque eu não tenho como atender uma criança, se não for presencialmente. Eu só atendo online. Quer dizer, atendia, né? Porque eu estou parando de atender. E eles queriam que eu atendesse a menina. Eu falei, eu não posso. Como é que eu vou sondar o coração, o universo emocional da sua filha, sem me valer de alguns recursos, alguns instrumentos que eu tenho que ter para sondar o coraçãozinho da criança? Não tem como. Não, atende. Eu falei, não atendo. Atende. Eu disse assim, eu vou conversar 2 vezes com a sua filha. Vou contar 2 histórias infantis, para ver se eu consigo identificar alguma coisa. Se eu conseguir, também não é um diagnóstico. Eu só vou lhe passar a impressão que eu estou tendo. Mas antes de falar com a sua filha, eu quero falar com os pais. Então, tem aqui um questionário que eu vou fazer com os pais. Perguntei. Eu ia conversar com os 2 juntos, mas o pai não pôde por compromisso profissional, foi só com a mãe. Fiz uma série de perguntas e ficou a última pergunta. Como é que está o casamento? Casamento? Vocês estão brigando na frente da menina? Não, a gente briga, mas não é na frente. Você pode brigar em Nova York, que a sua filha já sabe, seu filho já sabe, porque eles captam a energia, a psicosfera. A gente briga, mas não briga na frente dela. Fui fazer o questionário com o homem no dia seguinte, fiz as mesmas perguntas. Como é que está o casamento? O casamento... Então eu disse para eles, olha, a sua filha certamente está com medo, está se sentindo insegura. Se vocês estão tendo muitos atritos recorrentes, a criança está sendo afetada. Então ela muda emocionalmente, mas ela não sabe dizer assim, eu estou sofrendo porque vocês estão brigando. Ela apenas externa o comportamento da maneira que ela sabe.
Tem criança que se joga no chão, tem criança que para de comer, tem criança que quer bater na mãe, tem criança que quer bater no pai, mas ela não sabe dizer, e o adulto também não sabe. Porque muita gente me procura e não sabe dizer o que está sentindo. Manifesta alguma... Sabe o cachorro? O teu animal de estimação, o teu gatinho? O cachorro é o animal mais cristão do planeta. Você chuta ele 7 vezes, ele te perdoa 70 vezes 7 vezes. Não é, Cláudia? Você grita com o cachorro, joga o chinelo, ele fica de longe te olhando. É um sem vergonha, né? Porque ele já volta abanando o rabo, já te perdoou. É assim que funciona. Então você chega em casa, aquele cachorrinho que te ama, está no cantinho, ele está com a patinha machucada. E você se aproxima dele. Aí você pega na patinha dele, ele te ama tanto, mas dependendo da maneira que você pegar, ele vai te morder. Porque ele está ferido. O que mais tem é gente ferida na vida, no mundo hoje. Pessoas que estão com a patinha machucada. Não sabem falar das suas dores. Nós não estamos acostumados a falar do que a gente sente. Você não pode chorar. Engole o choro. Isso nos mutilou a mim, mutilou a você. Muito do que a sociedade vivencia hoje é o reflexo de um contexto psicológico, né, coletivo, em que os seres humanos não conseguem saber nem para onde estão indo. E a gente tem um ambiente hoje cheio de influências de coisa nenhuma. E o único influencer que a gente tem que reverenciar hoje chama-se Jesus Cristo. É o único influencer. Porque ele é o influencer para os espíritos imortais, não é para corpos. Então a mensagem dele permanece. Mas devido à fragilidade das pessoas, na busca de uma completude que não pode ser dada pelas coisas do mundo, as situações estão cada vez mais conflitantes. Então a gente vive um período hoje que a gente tem a doutrina dos espíritos. Me perdoem a fala forte, me desculpem. Tem algum psicopedagogo aqui? Tem? Se eu falar coisa errada, você me corrige, tá bom? A psicopedagogia é fascinante. Para mim é fascinante. Porque a psicopedagogia, ela é uma carreira acadêmica que ela é constituída de vários saberes. Filosofia, sociologia, não é isso, psicopedagoga? Fonoaudiologia, porque o intuito da psicopedagogia é descobrir a dificuldade que a criança tem para aprender, o aprendente. Você tem nesse circuito o educador, o aprendente e você tem o método. É assim? Por que as casas espíritas estão vazias e não tem jovens? Porque não tem método. Não tem método. As pessoas querem catequizar o jovem. As pessoas querem fazer na casa espírita com o adolescente o que elas fazem com os filhos em casa. Fica quieto. Sou eu que mando aqui. Eles vão ficar como? Nem eu ficava. Como é que eu vou ficar num lugar em que eu não encontro identificação com as minhas angústias? Que Jesus é esse que não fala com a minha dor. Então, veja, eu não estou criticando ninguém. Eu estou dizendo que num olhar através da psicopedagogia, o método empregado está absurdamente equivocado. O jovem não pode ser jovem, deixa a juventude lá fora. Não pode cantar, não pode se expressar, não pode florescer. E aí? O último apaga a luz, hein? O último aqui vai apagar a luz. Aqui que eu digo é no Brasil, nas casas que eu percorro, que eu percebo muito claramente que não existe esse frescor.
a gente não acredita que outras pessoas possam fazer, principalmente se for jovem. E se fizer melhor do que eu, já trato logo de tirar. Não. A gente precisa fazer uma reflexão séria. Ou a gente está aqui para brincar? A gente está aqui para brincar? Foi para isso que tu me chamou, Edeusa? Não foi, né, Edeusa? Para que a gente fale efetivamente, porque é uma casa construída, como foi essa casa edificada? Pelos personagens que nos antecederam, que o nosso irmão trouxe aqui, não pode ser fechada. Então é evidente, eu estava lá de manhã, lá no Instituto de Educação Espírita, lá na... Onde é o Instituto de Educação Espírita, Cláudia? Itaim Bibi. Atira Inocente, isso. Estava lá, fazendo fala com jovens e fala depois para uma palestra pública, né? E nós falávamos acerca da necessidade de nós arejarmos e darmos possibilidades dos jovens se aproximarem da doutrina espírita. Eu recebo mensagem de adolescentes que eles dizem assim para mim: Adeilson, eu me masturbo todo dia, eu vou para o umbral? A gente só quer evangelizar do umbigo para cima? É assim? A gente corta o resto do corpo e evangeliza daqui? Ou a gente vai tratar do ser integral, como Joana de Ângeles fala? Não é? Então eu não posso hoje, com um adolescente que tem um celular, que acessa conteúdo pornográfico, uma criança com 8, 9 anos, continuar com o mesmo discurso que eu tinha antes. Se a gente não prioriza a criança e o adolescente, o espiritismo serve para quê? Para aplicar passe? Eu atendo um espírito na reunião de desobsessão, trato ele bem 20, 25 minutos. Ô meu irmão, ô meu irmão, ô meu irmão. Eu não converso 10 minutos com meu filho no sofá de casa. Como é que eu vou construir uma educação que privilegie o espírito, se eu não falo das coisas numa linguagem pedagogicamente adequada para a criança, para o adolescente? Eu não vim aqui para falar que nós estamos errados. Eu estou fazendo um alerta, porque como eu transito com eles, não como psicanalista, mas como escritor, a maior parte dos meus livros são para crianças e jovens. Quando me chamam para falar em congresso, me chamam para falar com jovens. Eu vou, né? Sem graça. Porque de juvenil só sobrou o branco dos olhos aqui. Mas eles me chamam no Brasil inteiro. Está aí a Cláudia que me acompanha nos congressos e sabe. Aí eu vou lá, falo que a masturbação é um processo natural do desenvolvimento de qualquer ser humano, mas não pode virar vício, não pode ir para a pornografia. Eu estou falando com eles, eu estou falando de espiritismo. O livro Sexo, Vida e Sexo, do Emmanuel, está lá no prefácio. Com relação ao sexo, diz Emmanuel, nada de proibição, mas tudo de educação. E a mediunidade na adolescência? Cadê no meio espírita que ninguém fala? Ou mediunidade é a partir dos 21? Então a gente tem hoje manifestações mediúnicas de adolescentes nas escolas, manifestações mediúnicas, que estão sendo tidas na conta de surtos de ansiedade. O que a gente está fazendo com esse tesouro que é o espiritismo, minha gente? A gente precisa pensar. Eventos como esse aqui do 3 de outubro tem um significado muito grande justamente para isso. Não é para a gente mudar o espiritismo, mas para a gente pensar no que nós estamos fazendo com o espiritismo. Não é para mudar o evangelho, é para pensar o que nós estamos fazendo com o evangelho. A gente usa o evangelho para discriminar gay, para discriminar lésbica, para segregar um garoto e uma garota trans. É isso que é o evangelho? É esse que é o Cristo? Claro que não. A mensagem do Cristo é de amor, de acolhimento, né? Então, quando eu resolvi escrever esse livro nasceu de experiências verdadeiras que eu vivi nas escolas,
na minha vida pessoal, porque aqui eu falo no finalzinho do momento que eu encontrei Jesus Cristo. Eu encontrei Jesus Cristo pessoalmente, viu, pessoal? Vou contar para vocês. Eu selecionei aqui. Esse livro, ele é recomendado. Vocês conhecem o Rossandro Klingen? Conhecem? O paraibano arretado, né? O Rossandro, ele criou a Educa junto com o nosso amigo Jaime Ribeiro. Jaime não veio aqui? Então o Jaime é um cara muito bom. Primeiro como homem, porque ele é um amigo muito legal, muito bom. Segundo, como profissional na área da educação, o Jaime era executivo da Pearson, uma das maiores empresas de educação do mundo. Ele era executivo lá. Ele e o Rossandro criaram a Educa. Eu colaboro na Educa. Eu crio conteúdos infantis. A gente vai lançar um podcast para crianças, chamado PipaCast, para as escolas, né? Então eu escrevo as histórias que estão sendo gravadas nos estúdios, com atores, atrizes. Muito legal. E esse livro aqui, ele é uma leitura indicada pela Educa. O prefácio desse livro é feito pela nossa querida Maria Cláudia Sandal Rebelato. Ela é a coordenadora pedagógica da Educa. O que é a Educa? A Educa é um projeto de cuidados socioemocionais com a criança, com o adolescente, com os pais e com os professores. Por quê? Se o seu filho tiver com um problema emocional, ele não aprende. Se você tiver com um problema emocional, você também não aprende. Se você tiver com um problema emocional, você não trabalha bem. Você não faz nada bem. Antes da pandemia, eu fazia palestras nas escolas e eu sempre dizia para as diretoras assim da escola, diretores, olha, por favor, crie uma escutatória para adolescente. Alguém que possa escutar o adolescente sem querer catequizá-lo. A pandemia veio, piorou mais ainda. Já era urgente antes, piorou com a pandemia. Então, desde aquela época que eu vivi alguns casos e fui escrevendo aqui, como psicanalista, falando do sofrimento emocional da criança, do sofrimento emocional no adolescente, o sofrimento emocional dos pais. Os pais não são culpados, tá certo, pessoal? Não é isso que eu estou dizendo aqui. Os pais não são culpados. Os pais deram aquilo que eles tinham para dar. E o sofrimento emocional dos professores. Saiu esse livro, Construtores de Asas. Quem são os construtores de asas? Os pais e os professores, os educadores, de uma maneira geral. Os pais, ou a nossa casa, nós deveríamos dar para os nossos filhos a asa da ética moral, valores. É essa asa que sustenta o voo. A outra asa é a asa do intelecto, da sabedoria, aprende na escola. O seu filho, se tiver ética moral, ele pode ser um homem feliz. Se ele for um doutor de Harvard, necessariamente ele não será feliz. Para muita gente é. Não, ele vai ganhar dinheiro. Muita gente que se forma em Harvard se mata. Muita gente que se forma na USP se mata. Então, se não tiver o quê? Valores éticos morais. Nós temos no Espiritismo valores éticos morais para passar. Nós temos coisas bonitas para agregar na educação do espírito imortal. Só que o nosso método está errado. Porque a gente precisa ir no mundo deles. Educador vai no mundo do educando. Jesus Cristo não veio na Terra. Veio aqui no mundo dos analfabetos espirituais, que somos nós. Educador fica, professor passa. Educador a gente nunca esquece. Professor, alguns professores a gente esquece. Então, aí nós escrevemos essa obra, que eu convido vocês para conhecer depois, se vocês quiserem, é claro, né? É um livro que tem o subtítulo Construtores de Asas, e o subtítulo é Humanizando a Relação entre Pais, Professores e Adolescentes. Aqui eu conto a história da minha filha no final também, que é uma história muito bonita, da qual eu tenho muito orgulho. E foi nesse dia, quando meu filho me disse que era filha, que eu encontrei Jesus nos olhos do meu filho. Pai, eu não sou filho, eu estou surtado, estou no psiquiatra. Eu vi Jesus nos olhos do meu filho. Foi ali. A gente acha que vai ver Jesus na casa espírita ou na igreja.
A gente vê Jesus na família. Quando ele me disse isso, meu filho estava com sede de acolhimento, de amor, de compreensão. Eu sei que você já encontrou Jesus muitas vezes. É importante pensar nessa perspectiva, de encontrar Jesus dessa maneira. É um outro jeito de ver Jesus. Você vai ver que você já encontrou Ele muitas vezes. E como eu, já reneguei. Mas a gente acorda um dia para encontrar Jesus. Esse é o sentido de nós estarmos aqui hoje, para pensarmos. Pessoal, daqui a pouco vem a melhor parte, que é o lanche, tá bom? Para pensarmos na nossa construção, da nossa relação com os nossos filhos e na relação com os nossos pais. Quando você pensa no seu pai, você que é mais como eu, que o pai já não está mais aqui na terra, minha mãe também não. Quando você reencarna aqui na terra e você encontra alguns modelos, alguns arquétipos, alguns modelos. Quando você pensa num pai, segundo os modelos da terra, você faz assim um checklist. Um pai tem que ter isso, aí você vai ticando. O pai tem que ser provedor, o pai tem que ser... Não é assim? Aí quando você olha para o seu pai, você fala assim, meu Deus, meu pai não cabe nessas coisas aqui que estão dizendo para mim que um pai deve ter. Mas eu quero te perturbar mais ainda. Quem é seu pai? Você sabe quem é seu pai? Ah, meu pai é médico, é engenheiro. Não, seu pai não é médico nem engenheiro. Isso é uma atribuição profissional. Quem é seu pai? Eu quero te ajudar a tirar um peso do teu coração hoje. Quero que você volte para casa com seu coração mais leve. Porque tem muita gente que passa pela vida com mágoa, com espinho. Meu pai era ignorante, era negligente, era ausente. Quando eu falo pai e mãe, tá certo? Então eu tenho aqui dentro de mim, ficou uma coisinha ali me incomodando, um grãozinho de areia que está me incomodando o meu coração. Vocês sabem que ostra feliz não faz pérola, né? Como é que nasce uma pérola? De uma reação química dentro da ostra, porque tem um grãozinho de areia ali incomodando a ostra. Vamos fazer uma pérola hoje, pensando nos nossos pais, e vamos ter um olhar de compaixão. Eu perguntei para você, quem é seu pai? Eu vou melhorar a pergunta. Quem é o ser humano que era seu pai? Estou tirando o personagem. Vamos jogar o pai no chão. Quem é o ser humano que era seu pai? Você já parou para pensar nisso? Quem é o ser humano que era seu pai? Por que ele era como era? Por que ele não preenche aqui o meu checklist de um bom pai? É sério, né? Não é sério? Quanto tempo da sua vida ou há quantos anos você está olhando só para o personagem, cobrando que o seu pai, que não se enquadrava no personagem, fosse o personagem? Será que nós amamos os nossos pais e nossas mães, ou nós amamos ainda a projeção que nós fazemos deles? As pessoas se casam, ou você tem um filho, e você projeta no seu filho, né? O José Saramago, conhecem o Saramago, não conhecem? Prêmio Nobel de Literatura, ele dizia assim, nós somos colonizadores da vida alheia. Então, eu me casei com essa mulher, mas ela anda com uma amiga que eu não gosto. Olha, essa pessoa não é boa para você. Ser amiga dela, o que eu tenho que ver com isso? Mas ela não é boa para você. Então eu já estou ali querendo cortar, porque eu estou querendo que ela atenda a minha projeção. Eu não quero amar ela, eu quero amar a projeção que eu faço. Eu não sei se você ama seu pai ou se você ama a projeção. É bom você pensar nisso, né? Pode tirar um peso do teu coração, te livrar de muitas angústias, de muitas circunstâncias que você está arrastando há tantos anos aí na sua alma, no seu coração.
e que podem ser perfeitamente administradas, colocadas de lado. Aquele peso não serve para você isso, joga isso fora. Olha com compaixão. Ele fez o que ele podia, deu o que tinha para dar, e eu estou aqui ainda cobrando, não tem mais volta. O que eu vou fazer com o que ele me fez? Aí a responsabilidade é sua, né? A gente já está chegando na... Que horas que eu comecei a falar, que eu não lembro? 3 horas? A gente vai fazer já um intervalo, já. Depois eu vou voltar, vou citar mais alguns casos, fazer mais algumas reflexões, vou abrir para perguntas, se alguém quiser fazer perguntas, e durante o intervalo eu vou estar lá autografando, se alguém quiser algum livro nosso, só para antes da gente ir. Esse livro aqui chama-se... Esse livro aqui é um dos meus livros que mais vende. É o Inimigo Íntimo. Nesse livro tem uma pergunta que eu gosto muito de provocar as pessoas, que diz assim: o cúmulo da rebeldia é você morar sozinho e fugir de casa. Mas não é a casa de alvenaria, é a sua casa interior. Eu vou passar uma frase para vocês, fantástica, que a minha filha, Ana Carolina, minha filha trans, me ensinou. Ela disse assim para mim: pai, quando eu estava sofrendo um processo de disforia, processo de sofrimento de disforia é a não identificação com o corpo que você tem. Eu fui assistir uma peça de teatro em São Paulo. E essa peça, ela nasceu de um livro de um rabino. Eu indico para vocês. É concorrente, mas eu vou indicar. O rabino chama-se Newton Bonder. Ele é maravilhoso, gente. Maravilhoso. O livro chama-se A Alma Imoral. E eu estava indo para Porto Velho, que é a minha outra filha mais velha. Coruja, quando fica orgulhosa das crias, pia toda hora. Eu vou piar agora. A minha filha foi assumir lá como juíza federal. E eu fui com a minha filha Ana Carolina, que veio de Berlim, para irmos para Pós. E ela disse assim: esse livro foi o que definiu a minha atitude de fazer a transição. Porque no livro e na peça é pronunciada a seguinte frase: a pior solidão é a ausência de si mesmo. Talvez você não saiba o caminho para onde que você está indo, porque você está ausente de si. Lembram que eu iniciei assim a fala? Falei da Alice. A pior solidão é a ausência de si mesmo. A gente, antes de encerrar essa parte, eu queria mostrar para vocês. Eu já mostrei aqui da outra vez que eu estive, mas certamente não tinham pessoas aqui naquela noite. Esse aqui é o Evangelho segundo o Espiritismo para crianças. Está usando? Está gostando? Dá o testemunho, é bom. As quartas-feiras. Gente, eu tenho que aproveitar, né? Às quartas-feiras, das 2 até as 3h30, eu faço um trabalhinho ali com as crianças na CEL. E o ano passado, quando você esteve aqui, eu adquiri esse livro. E esse ano eu estou trabalhando com esse livro com eles. E eles prestam muita atenção, eles adoram, eles fazem perguntas. É muito legal. Quem trabalha com criança deve adquirir. Depois você me dá o porcentagem. Mas a gente não combinou de falar isso em público, né? Então o Evangelho segundo o Espiritismo tem 28 capítulos. Eu peguei, escrevi uma história infantil para cada capítulo. Quando eu comecei a escrever, eu ajoelhei lá em casa. Eu não ia contar, porque espírita não ajoelha. E disse para os espíritos assim: meus irmãos, quando eu terminar essa obra, pode me levar embora da terra. Chegou na 27ª história, eu já fiquei de pé: não me levem agora.
porque eu quero escrever o livro dos Espíritos para a criança. E escrevi. E nós vamos lançar agora, até o final do ano, o primeiro volume, porque serão 2 volumes. Com esse formato, com o mesmo ilustrador. Eu levei 4 anos para descobrir como fazer, porque eu não sabia o que fazer. Pegava o livro dos Espíritos, olhava, jogava longe com raiva. Ninguém vai conseguir fazer isso para a criança. Mas saiu, e a gente está muito feliz e orgulhoso. Parece o primeiro, mas é o 100º livro. Justamente esse. Então, a gente vai estar lançando e certamente em breve vamos estar divulgando. Se você quiser conhecer não apenas esse trabalho, conhecer o livro novo que eu lancei pela FEB, Carta aos Jovens, em que eu trabalhei as 2 epístolas de Timóteo para os adolescentes de hoje, falando sobre assuntos de hoje, e fecho o meu pensamento com Emmanuel. Tem o Game Over, que é um livro que fala sobre os vícios, os bastidores espirituais dos vícios cibernéticos. Tem o Ainda Existe Esperança, que foi roteirizado pelo cinema, que fala dos bastidores espirituais das escolas. E o Vossos Jovens Profetizarão, que é um livro que começa com uma palestra no mundo espiritual. Palestra para adolescentes. Adolescentes que se suicidaram. E adolescentes que depois que dormem são levados porque estão querendo se suicidar. E quem faz a palestra é a dona Ivone Pereira. Bom, boa tarde. Boa tarde. Aqui na casa nós temos sim um trabalho com jovens, nós temos aqui a nossa mocidade, que foi um retorno, né, que, como você citou, pandemia, tudo isso, enfim, né, atrapalhou. E então a gente fez esse resgate de pegar algumas crianças que já estavam ali sendo trabalhadas na evangelização, sim, com a tia Sandra, que está aqui presente. Então a gente pegou aqueles adolescentes e levamos eles então para a mocidade. E o livro que você citou agora, o Vossos Jovens Profetizarão, ele foi um livro que eu conheci fora aqui da casa. Quando eu comecei a estudar a doutrina, então eu encontrei esse livro e achei muito interessante, por conta disso que você citou. E quando então eu levei o projeto para se pensar o que seria a mocidade, era totalmente contemplando tudo isso que você trouxe, porque eu sou uma pessoa que admira muito o seu trabalho. Muito obrigado. E utilizo ele até fora daqui da casa, porque também sou educador. Então, eu trabalho também numa escola que é de periferia, sim, aqui em São Paulo. Então, o seu trabalho dialoga muito com a realidade que eu tenho. E pensando em trazer um espaço que é de acolhida, que é para que o jovem se expresse. A gente tem essa liberdade muito forte, até por parte da Sandra, por parte do Geraldo, por parte da casa mesmo. Sim. Então, hoje nós abordamos lá os temas que incomodam o jovem. E que às vezes ele não consegue chegar em casa e falar, sim, porque se ele falar, alguém olha e fala, isso é bobagem, isso é besteira, isso é frescura, isso é coisa da sua cabeça. Então, nós temos esse espaço de valorização. É um trabalho feito com muitas mãos, né? Então, temos aí, nesse caso, as meninas da evangelização. Então, a gente tem aqui a tia Sandra, tem a Luzia, tem a Lislane, tem a Kelly. Lá da parte da mocidade temos o Felipe, a Cíntia, que trabalham comigo também. E, para esse pensamento com o jovem, a gente traz que ali, quando a gente está ali em conjunto, nós temos um espaço de segurança. Que então, bom. Ali eles falam o que incomoda, e aí, aonde que está a palavra de esperança? No Evangelho. Sim. Então, é em cima das dores, é em cima daquilo que tira o sossego deles, que desassossega, eles falam ali, eles trazem isso para nós, e o consolo que a gente traz para eles é o Evangelho. Então, eu queria agradecer, né, porque assim, já é a segunda vez que eu assisto você aqui na casa, e cada vez que você vem, você sempre aí nos estimula, pelo menos lá na parte da evangelização. Obrigado. Como é seu nome? Eu sou o Diego. Obrigado, Diego.
Vocês viram que esse estava bem ensaiado, né? Não pode ter o microfone, isso aí também. É fantástico isso, porque a gente se sente feliz, né, Cláudia? Animado, porque a gente vê o resultado daquilo que a gente acredita. Então, só uma fala antes da gente encerrar para ir para o café. Você não consegue se relacionar com o seu filho se o seu filho não tiver um sentimento de pertença na relação. Se o seu filho não se sentir pertencente na relação, ele vai ser apenas um personagem que vai se sentir oprimido. Experimentar um sentimento de pertença na relação é ele poder ser quem ele é, ele poder falar as coisas, mesmo que algumas coisas não nos agradem. Mas essa área de segurança que ele falou é o sentimento de pertencimento. Ele pode falar que ele não vai ser julgado. E que bom se os pais acordassem e percebessem isso. Mas quando o filho fala uma coisa, os pais já querem formatar. Você tem que ser assim, não é assim, isso é frescura. E aí você cria uma separação do seu filho. Afasta. O que acontece? Eles não se sentem pertencentes à relação com os pais. Eu sei que é triste falar isso, mas me desculpem, mas essa é a realidade da maior parte dos relacionamentos entre pais e filhos. Filhos que não se sentem pertencentes à relação. E aí eu chamo de órfãos emocionais. Tem os pais dentro de casa, mas não tem os pais dentro da vida. São órfãos. E aí vão procurar espaço. Não é que eles não gostem dos pais. Não entendam assim. Eles amam os pais. Eles queriam que os pais brigassem com eles, colocando limite, porque amor é disciplina também. Não vai fazer isso, cabeçudo, porque eu te amo. Entende? Mas se eu adjetivo ele, você é um vagabundo, ou se eu comparo ele, eu estou colocando meus filhos para longe de mim. Então a gente vai voltar depois do café, para continuar aí, abrir para perguntas, se vocês quiserem. O café está demorando. Um espírito me comunicou, eu não sei se vocês perceberam. Tá bom. Não tem problema. Mas olha, não demora que eu estou apertado. Então, tem ali, como o Diego falou, tem essas obras. No livro Game Over, só aproveitar para fazer uma fala para vocês. Eu fui fazer palestra numa escola, não está sendo gravado, né? Tá? Pula essa parte. Eu fui fazer palestra numa escola, num estado, aí tem tantos estados, ninguém vai saber quem é. Numa escola de particular, pessoas com boas condições financeiras. E uma garota havia se suicidado 3 meses antes. Então, a diretora me pediu para falar com os adolescentes. Olha, vai ter uma palestra do Adeilson, ele vai falar sobre suicídio. Tinha 2 classes de 9º ano que não queriam ir. Não, de novo, palestra sobre suicídio. Essas 2 turmas tinham aprontado na aula de física. Vocês não querem ir na palestra do Adeilson? Não, então aula dupla de física para vocês. Onde é a palestra? Todos foram para a palestra. Chegou lá. No final eu disse assim, vocês querem fazer perguntas? Eu fiquei provocando eles, né, nos assuntos mais agudos, nos relacionamentos emocionais com os pais, e perguntei, vocês querem fazer perguntas? Eles ficaram em silêncio. Mas a diretora me disse, olha, eles estão pedindo para você voltar amanhã, você pode? Eu não tinha compromisso de manhã, falei, eu volto. Voltei. Quando eu cheguei lá, tinha uma pilha assim de perguntas para mim. Eu comecei a responder, a diretora ficava assim, sem acreditar. Ela me disse, eu não sabia que tinha tantos problemas aqui dentro. Mas que inocente, né? E essa garota havia se suicidado. No livro Game Over, tem um capítulo que se chama Shocking Game. Shocking Game. Já leu, Diego, esse? Não. O Shocking Game é assim, eu vou jogar online com uma turma. Quem perder vai promover o Shocking Game. O Shocking Game é a autoasfixia.
que pode ter 3 consequências quando você se autoasfixia. Você pode curtir um barato como se usasse drogas. Pode faltar oxigênio no seu cérebro e comprometer a sua organização motora. Ou você pode ir a óbito. Essa menina, ela tinha um histórico de fragilidade psicológica. Se automutilava, tinha dificuldades com os pais com a sua cota de responsabilidade. Então, ela já tinha tentado suicídio. Ela foi jogar e combinaram. Vai promover o Shocking Game. Jogaram, ela perdeu. Todo mundo assistindo online. Agora você tem que promover a sua autoasfixia. Ela tentou, não conseguiu. Aí teve um gaiato lá que disse assim: pega o fio do mouse. A menina morreu. No livro, o espírito Luiz Sérgio já falava disso antes do Shocking Game. Então veja, os bastidores espirituais dos vícios cibernéticos, vamos deixar claro aqui, nada contra os games, porque eu também gosto de jogar. Nada contra. Tudo contra a falta de disciplina. E isso é responsabilidade dos pais. Assim como o tempo de celular, tudo isso que a gente está vendo acontecer. Então, esse espírito, ele é um espírito que traz, nos 3 livros dele, Ainda Existe Esperança, Game Over e Vossos Jovens Profetizarão, uma proximidade muito grande com esse universo que o Diego estava falando. É algo assim, muito marcante, que é importante a gente estar atento enquanto pais. Eu fico feliz que aqui no 3 de outubro tenham pessoas assim como vocês, viu, Diego? Vamos combinar um dia para que eu venha aí falar com os jovens. Eu venho com o maior prazer, tá? Ela diz, mas o café está pronto? Porque o povo vai sair desabalado lá, viu? A gente volta. Obrigado, até daqui a pouco. Voltaram. Estão insistindo, hein? Bem, nós, na primeira parte a gente procurou trabalhar alguns assuntos e provocá-los, de uma certa forma, a uma reflexão profunda quanto às nossas relações, não apenas com os nossos filhos, mas as nossas relações com os nossos pais. Eu comentei aqui que era importante e perguntei de maneira provocativa quem era seu pai. Porque, como eu disse também anteriormente, nós projetamos e idealizamos. Eu poderia até causar outra perturbação, perguntar para você, quem é Deus para você? É o Deus de verdade ou é o Deus que você projeta? Se é um Deus que discrimina, que seleciona, é melhor tomar cuidado, porque pode ser uma projeção. Porque Deus é Deus de amor. Então, veja como a gente é enganado, como eu disse, lembram que eu falei de Platão no começo? Do mundo dos sentidos, veja como nós somos enganados pelos sentidos. E pela nossa inferioridade, muitas vezes, que se caracteriza por traumas que a gente tem com relação a alguns aspectos da vida, até mesmo com relação à sexualidade. E a gente já estabelece algumas barreiras para não lidar com aquilo que a gente recalca. Na psicanálise a gente usa a palavra recalcar, colocar debaixo do tapete. Sabe quando você era criança, você vai na piscina? No meu caso lá, que sou um garoto de praia, você vai na praia, você pega a bola e coloca aqui, embaixo da água. E quando a gente é criança, é gostoso segurar a bola, mas chega uma hora que ela escapa. A gente fala assim, não, agora eu vou colocar de outro jeito. Você coloca atrás da perna assim. Mas ela escapa também. Os recalques são assim. Você acha que aquela situação que te angustia está controlada. Daqui a pouco ela sobe, ela emerge, ela te causa desconforto. E evidentemente que a gente experimenta até adoecimento e dificuldade em lidar com as coisas. Então alguns gatilhos da nossa educação com os nossos pais, eles podem surgir na lida educativa com os nossos filhos. Por isso que é fundamental a gente construir
asas novas, mas é preciso ressignificar. Eu fui fazer uma palestra, me convidaram para falar numa casa no Rio de Janeiro. Uma casa rica, lugar rico. O povo rico, os jovens ricos. E me pediram para falar sobre família. Eles já conheciam o meu trabalho e queriam que eu me estendesse mais no assunto, por isso me convidaram a voltar lá. Então eu falei 1h30 sobre relacionamento entre pais e filhos. E depois nós abrimos para pergunta. A casa é grande e estava lotada. Tinha muita gente. Eu respondi as perguntas e ficou uma pergunta. Esse caso está no livro Construtores de Asas. Eu escrevi lá esse caso. E a pessoa que fazia a triagem para ler as perguntas e para mim, chegou na última pergunta, ela parou e ela olhava para mim, olhava para o papel, olhava para mim, olhava para o papel. E eu fiquei já assim olhando, falei, o que está acontecendo, né? Então ela leu o seguinte no papel: eu sou a pior pessoa da minha casa. Eu tenho certeza que se eu não existisse, a minha família seria muito mais feliz. Eu não estava diante de uma pergunta, eu estava diante de um pedido de socorro. Não é assim? Muito bem. Então eu fiquei 10 minutos falando para tentar desconstruir na cabeça daquela pessoa que eu não sabia quem era, eu não sabia se era o pai, se era o filho, se era um adulto, se era um adolescente, porque tinham adolescentes ali também. E tentei desconstruir. Acabei a minha fala e nós fomos para o autógrafo. O autógrafo, aquele dia tinha muita gente. Era uma fila grande. Eu comecei a autografar. Aí eu olho, tem um homem, uns 35 anos assim, um homem muito bonito. Uma mulher que regulava a idade, também muito bonita. Tinha um garoto de aproximadamente 12 anos e um menor que devia ter 7 ou 8 anos de idade. Eles vieram na minha direção. Esse garoto de 12 anos trazia um livro meu que ele queria que eu autografasse para ele. Então eu autografei, dei um abraço nele, eu estava sentado na cadeira. Dei um abraço nele e perguntei assim: eu posso dar um abraço no teu pai? Eu estava sentado. Aí o pai já veio na minha direção e se abaixou para me abraçar. E quando ele abaixou, ele já caiu, começou a chorar convulsivamente. Ele chorava assim, que soluçava, e eu queria falar, fazer alguma coisa, mas a fila estava ali esperando. E aí ele saiu chorando com a mulher, com os 2 filhos. Depois eu soube que o menino de 12 anos era quem tinha escrito aquilo: eu sou a pior pessoa da minha casa. A gente precisa tomar muito cuidado no campo da educação com as coisas que a gente fala para os nossos filhos, ou a maneira como eles percebem a nossa relação entre homem e mulher, pai. Não importa, hoje em dia eu tomo muito cuidado para não falar só de homem e mulher, porque as famílias são famílias independente dos gêneros e a gente tem que respeitar todas as famílias. Onde existe amor, respeito, são famílias que merecem respeito. Não importa se tem o gênero masculino e feminino ou se tem gêneros iguais. Então eu tomo muito cuidado, porque a gente tem que nos educar para respeitar todas as pessoas. Então eu falo publicamente, eu falo para jovens. Se eu não tiver cuidado com o que eu falo, é um perigo. Eu posso ter um adolescente com desejo de suicídio ali, ou com ideação suicida, e se eu falar uma bobagem, eu sou responsável por aquilo que eu falo, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. E esse menino estava nessas circunstâncias. Eu estou citando esse caso porque muitas vezes os pais não se dão conta de que as coisas que eles falam, que eles fazem, ou da hostilidade que eles provocam um com o outro, afeta o mundo psíquico da criança, a tal ponto que a criança acaba até mudando o comportamento. Como eu disse na primeira parte, as crianças não sabem falar sobre os seus sofrimentos emocionais, elas não sabem descrever o que elas sentem. Isso é grave, é muito grave. Então, que nós todos possamos ter responsabilidade e cuidado nas coisas que a gente diz, porque isso é muito sério, muito sério. Se alguém quiser fazer perguntas para mim,
fiquem à vontade, para que a gente torne essa segunda parte mais interessante. E à medida que as perguntas acontecerem, não preparamos, porque eu não combinei com a Edeusa de preparar papel, porque às vezes a pessoa quer perguntar, mas tem vergonha de perguntar. Pode? Então, pessoal, como eu vou ficar aqui falando até as 10 da noite hoje, vou não, que a minha neta está fazendo aniversário, eu estou doido para ir para Santos. Alguém quer fazer alguma pergunta? Olha, são muitas perguntas, vocês podem mandar por e-mail para mim, viu? Pois não, quem é? Nós temos um microfone aqui para já agilizar. Obrigado, Edeusa. É seu então, nome? Meu nome é Mara. Pois não, Mara. E a questão é a seguinte: as crianças querem que a gente imponha um limite, certo? Elas pedem para que o pai dê um limite daquilo que é certo e que é errado. Até que ponto, ao colocar o limite, você está interferindo da criança ser ela mesma? Entendeu? Porque muitos pais hoje são muito permissivos, porque não tem medo de tolher o filho e tal. Então a gente tem um bando de crianças muito mal educadas, né? As embarcações precisam de um timoneiro. Barco que não tem timoneiro afunda. Os pais são os timoneiros. Então cabe aos pais darem direcionamento para a embarcação. O problema é que às vezes a embarcação fica à deriva, porque os pais também largam o leme. Então veja, o que acontece é que a gente tem que ter balizamento. Deixa eu te falar uma coisa. As pessoas me perguntam, como é que eu lido com o meu filho adolescente, com o menino, com a menina? Aí eu faço uma proposta para os pais educadores. Vamos estabelecer um contrato de convivência. Chama seu filho, a sua filha, sente-se aqui ao meu lado. Pega um papel e coloque 2 colunas assim, olha, direitos e deveres. E você pergunta para o seu filho, quais são os seus direitos? Eu tenho direito de jogar bola, eu tenho direito de mexer no celular, eu tenho direito de jogar, eu tenho direito, eles vão elaborar um monte de direitos, né? Ao lado dos direitos a gente vai colocar os deveres. Todo direito, ele nasce de um dever cumprido. Educar é isso, é estabelecer parâmetros. Às vezes a gente erra, porque nós não acertamos sempre. Mas a gente corre um risco menor de errar quando a gente presta atenção nos nossos filhos. E a gente ressignifica a educação, não apenas como você colocar uma boa escola, dar uma boa comida, um bom plano de saúde. Isso é provimento. Isso a gente faz pelo PET também. Educar é estar dentro do contexto dos nossos filhos, para que eles não sejam órfãos emocionais. Órfãos emocionais têm pai em casa, mas não têm pai na vida. São órfãos. Aí, na convivência, eu estabeleço limites. Meu filho, você gosta de ficar no celular? Gosto. Vai ficar. Esse tempo. Esse outro tempo, você joga bola, você lê, porque tem que ler. Apresentar o livro para o filho. Eu não consigo entender como é que um pai ou uma mãe acreditem que o filho vai ter sucesso na vida sem ler, sem ter livros como amigo, como companhia, e como também algo que conste da rotina dos nossos filhos. Eu estava na Praia Grande há um mês atrás, fui convidado para fazer a seguinte palestra pela USE de São Paulo. Os desafios da adolescência. Então eu comecei a falar e falei sobre ansiedade na criança e no adolescente. E tinha uma mulher com um menino de uns 10 anos, 9 anos, não lembro. E ela disse assim, olha, ele já é ansioso. Aí eu perguntei assim para ela, me conta a rotina dele, para que eu quero saber. Ela disse que ele é ansioso. Ela disse assim, olha, de manhã ele vai para a escola. Às 2 da tarde ele vai por inglês. Às 3 ele vai para o judô. Às 4 ele vai para o espanhol. Às 5, aí o menino tinha uma agenda mais que a dos pais. Então eu já estou instituindo na cabeça do meu filho que ele tem que atender todas essas demandas. Eu já estou dizendo para ele, dando para ele condições para que ele se torne uma criatura ansiosa.
Na visão do pai e da mãe, o filho que tem todas essas atribuições vai ser feliz. Não vai. Percebe? Então, o pai, às vezes, a mãe, claro que não é maldade, não é isso. Mas eles exageram e não têm a compreensão que tem que existir um espaço para que a criança, o adolescente, se desenvolva de uma maneira saudável psicologicamente. Não numa vida sem regras e sem limites, numa vida com regras e com limites. Olha, agora é a hora dele ficar na rua jogando bola. Deixa ele jogar bola. Eles querem tirar luz da internet, do celular, por isso que eles fazem isso, porque muitos alunos. A falta de educação de idade tem que ir no celular. Mas então acho que está faltando um pouco de pai, né? Tem que ter um pai com P maiúsculo, né? Ou mamãe. Eu tenho uma dúvida. Nós trabalhamos no GOI e a gente tem visto a mediunidade em criança de 10 anos. E a gente tem alguma sugestão de como trabalhar? Por favor. Nós temos visto crianças... Posso fazer uma segunda? Claro que sim. É depois... mais cara, mas pode. Então, porque daí eu dou o microfone. Eu percebo que muitas são as mães que querem que os filhos de 12, 13 anos resolvam os problemas delas. Eu não sei se você já deparou com essa situação. Então, como, por favor? Olha, no universo relacional do ser humano, as relações elas são muito complexas, porque mesmo nós, sendo adultos, nós manifestamos também os nossos traumas na prática educativa com os nossos filhos. As nossas limitações. A gente não se dá conta, mas a gente manifesta essas limitações. Eu poderia citar aqui N casos até amanhã, de circunstâncias em que o filho é mais maduro que o pai e que a mãe. Né? Mas isso é uma condição que não é da maturidade emocional apenas. Ele revela isso, mas ele traz a sua bagagem, que não é de agora. Então você percebe isso muito claramente. Filho que é pai do pai. Filha que é mãe da mãe. Porque o universo das relações tem que acabar com a ideia, eu disse aqui no começo, não é porque é pai que ele está se enquadra dentro de um personagem que atende a tudo. Não. A gente tem que enxergar quem está por trás do pai. O ser humano que está por trás do pai e a sua história, para que a gente possa compreender. Então é evidente que tem pais que são imaturos. E essa imaturidade acaba se revelando quando, numa fala sua, como essa sua, em que o pai acredita que o filho, ou a mãe acredita que o filho vai resolver para ela aquilo que lhe cabe resolver. O que a gente tem de pessoas que colocam a criança ou adolescente entre o casal, quando o casal está brigando, guerreando, é uma coisa absurda, é uma tristeza muito grande, quando a criança se torna refém de adultos inconsequentes, de pessoas que não sabem fechar um ciclo respeitoso e preservar a criança no fechamento daquele ciclo, porque pode existir ex-marido, ex-esposa, mas não ex-pai nem ex-mãe. Essas circunstâncias revelam a condição humana, a condição de limitação humana dentro das relações. Mas é evidente que os pais, né, eles são sempre a grande referência para os filhos. Lembra o que eu brinquei aqui no começo? Os pais são o Emmanuel na vida dos filhos. Os pais são a Joana de Ângeles na vida dos filhos. Os pais são os mentores dos filhos. Citei o caso da menina. Quando eles se sentem enfraquecidos, os pais entram num processo de hostilidade, isso afeta o psiquismo deles profundamente. Aí eles mudam o comportamento. Como eu disse, o adolescente muitas vezes não sabe nominar o que ele sente de sofrimento emocional. A criança, muito menos. A criança às vezes não sabe falar que está triste, que está melancólica, ou seja lá o que for. Ela fica melancólica e ela fica triste, mas ela não sabe dizer o que ela sente. Mas o comportamento que muda, aquele comportamento que é rotineiro e se altera, tem algo acontecendo no campo emocional, no campo espiritual da criança. E nós precisamos estar atentos. Ouvir o silêncio que os nossos filhos fazem.
ouvir a mudança, até a mudança de apetite. O silêncio dos nossos filhos grita muito. Quando eles se sentem atingidos, né, vulnerabilizados, porque os adultos, os educadores estão vivendo uma crise, a gente pode viver crise. Se não tem amor, pelo amor de Deus, separa. Porque viver também sem amor, perto de um filho, não é saudável. Mas vamos se separar com responsabilidade, né, de maneira adulta, preservando, olha. Mas as pessoas têm dificuldade, entram num campo de batalha. A primeira fala tua, mediunidade. Então, olha, em 2021, eu li num jornal que em Recife havia acontecido um surto coletivo de ansiedade. E até passou na TV. Então tinham várias ambulâncias do SAMU e vários adolescentes sentados assim, no pátio da escola e sendo atendidos todos ao mesmo tempo. Na minha concepção, onde existe problema emocional, tem problema espiritual. Onde tem problema espiritual, tem problema emocional. Essas instâncias, elas se confundem. Não tem como você separar isso é emocional e isso é espiritual. A gente tem que tomar cuidado com isso e estar atento. Então, observando o quadro, eu fiquei pensando, né? Porque eu gosto de estudar, de pesquisar. Gente, esses jovens todos tendo um surto coletivo de ansiedade, que estranho, será que não tem componente espiritual? Aí eu fui na literatura espírita. Aí cheguei na revista espírita e me deparei com os processos de Morzine. Morzine era uma comunidade na França de 2.400 habitantes e estava tendo um surto coletivo lá de manifestação mediúnica dos adolescentes. Mas até então nem se sabia o que era isso. Aí o governo francês enviou para Morzine uma autoridade que representaria hoje o ministro da Saúde. A autoridade foi lá, olhou, viu os casos e voltou para Paris e disse assim, olha, são casos por causa da insalubridade do lugar. Da insalubridade. Beleza. Aí o padre, vendo aqueles adolescentes lá manifestando o espírito, falando de jeito que não, em línguas diferentes, etc., objeto mexendo, poltergeist, aquela coisa toda, o padre falou assim, leva todo mundo para a igreja. Levou todo mundo para a igreja, aí desandou de vez. Leva todo mundo para suas casas. Aí aquele surto amenizou quando os adolescentes foram afastados uns dos outros. A mediunidade, ela é uma condição orgânica. No livro dos Médiuns, capítulo 14, item 159, Allan Kardec escreveu assim, todo aquele que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos é por isso mesmo médium. Ele não escreveu como eu vou dizer agora. Todo aquele que sente em um grau qualquer a partir dos 21 anos é por isso mesmo médium. Então a mediunidade ela é uma condição orgânica. Existem garotos e garotas que são mais sensíveis. E também cabe aos pais, quem é espírita, né? A gente não pode acreditar tudo ao espírito. A gente pode acreditar que a minha briga com a minha mulher está afetando meu filho. Isso a gente tem que observar também. Antes de eu ir para a casa espírita falar que é um problema, vou levar meu filho para tomar passe. Talvez os pais precisem tomar passe primeiro. A gente tem que olhar o conjunto da situação para não responsabilizar apenas o lado espiritual da vida. Isso é um erro muito grave. E a maioria, muita gente fazia isso. Então a gente tem que delimitar, observar, para poder entender. Tem problema emocional na família, né? Ah, não tem, tá? Os pais se dão muito bem, mas a criança está ficando sem dormir. Morreu alguém recentemente na família? A criança, segundo os espíritos, até os 7, 8 anos de idade, ainda está no processo reencarnatório. Então ela está muito sensível. A criança sempre é sensível, mas nesse período de completude da reencarnação, no processo reencarnatório, ela está mais sensível ainda. Ela tem a capacidade de ter uma percepção sobre a dimensão espiritual e sobre o psiquismo da casa. O psiquismo da casa. Então, se morreu uma pessoa, você não lembra, morreu fulano, ele gostava ou não gostava, faz tempo já, mas a criança mudou o comportamento. Então a gente vai investigar com critério e com bom senso. A chance de a família estar estabilizada, papai e mamãe, está tudo bem, a chance de ser influência espiritual é grande. Aí a gente leva para a casa espírita. Mas se a gente tiver o evangelho no lar, é importante a gente fazer
não numa postura mística. O Evangelho no lar é faxina da psicosfera da casa. Vai fazer o Evangelho domingo, sábado, segunda, não interessa, é hora da faxina. É a hora em que a gente senta, harmoniza, e a espiritualidade vai varrer as influências perniciosas, as energias perniciosas. É a mesma coisa que se você não limpar a cozinha, como é que você cozinha? Vai fazer comida como? Se as panelas estão sujas. No campo emocional, no campo espiritual de todos nós, há que se ter esse cuidado, porque as crianças são sensíveis, sensitivas, algumas têm isso mais aflorado. Toma cuidado, você que é pai, você que é mãe, se você tem adolescente em casa, ou uma criança, cuidado, porque um pai quando começa a brigar com um adolescente, 5 minutos depois ninguém sabe mais quem é o adolescente. E você começa a brigar com o teu filho, você pode estar brigando com o espírito obsessor. Ou ele brigando com o espírito obsessor. Essas coisas, como é que eles invadem a nossa casa? A gente faz o evangelho, a gente faz isso, faz aquilo. Mas se você se tempera, você fica vulnerável. É nesse momento que eles chegam no psiquismo da gente e vão inoculando. E a gente tem um surto lá, eu me arrependo. Mas já fez, já abriu a porta. A perturbação já aconteceu. Então, hoje mais do que nunca, isso é muito grave. O Diego aí que trabalha com adolescentes, a Sandra, é importante compreender que nós estamos vivendo um momento em que existem muitos conflitos emocionais com os jovens. E que a mediunidade na adolescência é um portal para a perturbação. Então, se ele já tem um conflito, por exemplo, na área da sexualidade, ou em um conflito com o pai ou com a mãe, e ele é médium, a porta está escancarada, para que o conflito seja a escada rolante para a perturbação espiritual ser potencializada também. Aí você não sabe, mas está surtando, o que está acontecendo? As coisas se confundem. Tá bom? Obrigado eu. Pois não. Adilson, podemos voltar para o shopping center? Vamos voltar. Vamos todos lá para Bourbon, né? Aqui perto. É bom, né? Pessoal, todos para o Bourbon agora. Eu já sei, eu já me vi como terceiro passando. Eu ia, se fosse meu filho, esse daí já aprendi. Tá. E se eu sou a mãe, o que eu faço? Com o filho surtado? Com aquela criança lá no chão, batendo, chorando, xingando, chutando. Veja, eu disse no começo aqui que a gente pode gritar com a criança, mas a criança não pode gritar com a gente, né? Se o seu filho entra num... Fica com Deus. Obrigado. Eu posso fazer de conta que não é meu filho? Pode. Depois você vai responder, né? É importante você entender que se a gente potencializar a circunstância de conflito, aumenta. Então a gente tem que tentar administrar. Minha amiga, educar não é fácil. Sabe? Vamos fazer uma reflexão. Sabe aquela passagem de Pedro, que Pedro pergunta para Jesus: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar aquele que me ofendeu? Aí Jesus ensina, a gente sabe, olha, você não deves perdoar apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Vamos voltar para o 3 de outubro, sair do Bourbon. Jesus vai sentar do teu lado, você vai olhar para ele e vai falar assim: Senhor, quantas vezes eu devo repetir para aquele adolescente que eu tenho lá em casa? As coisas que eu falo, ele não ouve. Apenas 7 vezes. Jesus vai dizer para você: não, eu não vos digo que deveis repetir e educar o vosso filho apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Sabe? Então a gente tem que entender que a educação, ela exige de nós muitas vezes coisas que a gente não sabe fazer, porque educar é isso, é autoeducar-se também. É repetir, é ter paciência. A criança está se jogando no chão, você pode sentar e deixar ela, ficar do lado olhando e falar para ela. Quando você parar, a gente conversa, mas não sai arrastando a criança, né? Batendo, isso não é o correto, tá bom? Adilson, só complementando,
Eu passei por essa situação, não foi comigo, porque eu não tenho filhos, mas a filha do meu sobrinho, nós estávamos no restaurante, ela vai fazer 4 anos, né? E ela surtou. E aí, todo mundo olhando para a menina surtando, né? Esperneando, brigando, e meu sobrinho ficou passivo. E ele falou, não, quando você parar, tudo bem, deixou. E as pessoas pensavam assim, mas ele não vai tomar uma atitude? Então, ele não vai fazer alguma coisa? As pessoas que estavam no entorno estavam mais incomodadas do que ele. Mas as pessoas do entorno fariam, né, como nós no Shopping Bourbon. Ah, se fosse minha filha, já dava uma sentada na bunda, já resolvia. E aqui tem uma pergunta para você, tá? Após sua palestra, percebi vários erros cometidos ao longo do tempo, tanto ao interpretar meus pais, como ao lidar com meus filhos. Abre parênteses. Hoje, com 15 e 20 anos, como resgatar os erros cometidos com os meus filhos? Aí eu vou lembrar você com aquela frase do Chico. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode a partir de agora fazer um novo fim. Quando eu termino palestras em vários lugares no Brasil que eu vou, as pessoas me dizem assim, eu tinha que ter escutado essa tua palestra há 20 anos. E eu digo para elas, mas há 20 anos eu estava errando para te contar hoje. Né? Então, a questão não é o que você tem a resgatar, é o que você tem a fazer de bom e construir daqui para frente. Não se detenha. Se você percebeu e fez uma reflexão com a nossa fala desde a primeira parte do nosso encontro, eu fico feliz, porque a tua percepção sobre os seus pais, lembra que eu falei, vamos olhar na direção dos nossos filhos, mas vamos olhar na direção dos nossos pais, para tirar aqueles pesos do nosso coração, de achar que os nossos pais teriam que ter feito isso, ter feito aquilo. Já passou. Então a gente olha para eles com compaixão. E eu volto a perguntar, quem é seu pai? Quem é sua mãe? Quem é o ser humano que está por detrás do papel de pai? Quem é o ser humano que está por detrás do papel de mãe? É isso que a gente tem que pensar. Então eu desejo a você que fez essa pergunta, e sugiro a você que você não perca mais tempo com isso. A gente precisa ir em frente, porque nós não temos como. Tem um filósofo chamado Heráclito. Heráclito dizia assim, nenhum homem se banha 2 vezes no mesmo rio. Você vai no rio às 10 da manhã, entra no rio, se você voltar no rio às 11 da manhã, não é o mesmo rio. Então, você não é a mesma pessoa de um ano atrás. Não é verdade? Por isso, vamos valorizar a vida, a beleza da vida, a vida que é tão consentida, que nos oferece inúmeras oportunidades. Me perguntaram de manhã lá no Instituto Espírita de Educação, os jovens me perguntaram, qual é o sentido da vida? Aí eu disse, olha, eu aprendi o sentido da vida com a minha mãe, de 94 anos. Ela estava mal e eu tinha uma agenda de palestras para lá e para cá, para lá e para cá. Eu parei tudo. Eu morava no Nordeste naquela época. Fui para Santos, porque eu queria ficar cuidando da minha mãe 1 semana. Ela estava numa suíte, eu sentava na poltrona, eu dormia na poltrona. Era 1h30, 2 horas da manhã, ela, quero fazer xixi. Ô mãe, a senhora está de fralda. Ah, tá. 10 minutos depois, eu quero fazer xixi. Mãe, a senhora está de fralda, mas eu não consigo. Então vamos no banheiro. Ela usava oxigênio, aí era um ritual para colocar ela de pé. Colocava ela de pé, aí eu ia para o banheiro, ela ia assim, eu ia levando oxigênio, aí eu virava ela de frente para mim, de costas para o vaso sanitário. Aí eu me ajoelhava no chão, colocava a camisola dela embaixo dos braços e tirava a fraldinha dela. Aí ela sentava. Todas as vezes que eu abaixava, que eu ajoelhava, que eu tirava a fralda da minha mãe, eu começava a agradecer a Deus.
oportunidade de cuidar da minha mãe. E eu pensava, quantas vezes essa mulher não me limpou, meu Deus? Eu mijei nela, eu sujei ela. Então aquilo me trouxe um sentimento de gratidão e eu descobri o sentido da vida. Sabe qual é o sentido da vida? Na minha percepção, o sentido da vida é ser útil. Uma vida sem utilidade é uma vida sem sentido. Então nós precisamos ser úteis. Especialistas da área do comportamento humano asseveram que alguém que compra um carro novo é feliz por 15 dias. Se você cuida do seu pai com Alzheimer, você é feliz o resto da sua vida. O sentido da vida é ter utilidade. Quando eu vinha do Nordeste, que eu ia visitar minha mãe, eu tocava a campainha e ficava esperando. Podia até sentar para ela abrir a porta. Aí escutava aquele pezinho arrastando. Aí ela abria a porta. Quando ela me via, ela falava assim, ela olhava de cima e embaixo. Você quer que eu instale um ovinho para você? Aí eu falava, mãe, eu tinha medo dela se queimar, né? Tá bom, mãe. Aí a minha irmã vinha para fritar o ovo no lugar dela. Ela ficava brava. Então vou lavar a louça. Para ficar de pé tinha que fincar os cotovelos na pia. Lavava um prato, quebrava 2. Mas se você tirasse aquele prato dela, você matava ela mais. Entende? Esse é o sentido da vida. Cada um dentro do seu universo de possibilidades deve ser útil, porque a grande utilidade é a vida que Deus nos concedeu, para que a gente prossiga na construção de um mundo novo, de uma obra nova, mesmo que as circunstâncias da vida hoje, da sociedade, sejam as piores. O importante é que nós não sejamos piores. A gente tem que lutar as batalhas que são nossas, as guerras que nos pertencem. A dos outros a gente não tem muito o que fazer. Mas é esse o sentido da vida. Então, eu desejo que você tenha muito sentido para a sua vida. Você quer fazer? Isso, só uma perguntinha. Pois não. Então, justamente pelo sentido da vida, hoje a gente está vendo que a juventude, né, não está querendo ter filhos, os casais estão evitando ao máximo, né? Se você tem alguma coisa que a gente possa falar para eles, porque eu tenho a impressão que o medo do que a gente está passando, que todo mundo fala assim, o mundo vai acabar, o mundo está difícil, as coisas estão feias, eles estão evitando colocar filhos no mundo para não sofrer. É uma síndrome que eu acho que é uma coisa que foi passada para a gente, eu não sei o que está acontecendo com a sociedade, né? Que eles estão evitando isso. Bom, se é para ter filho para a gente cuidar, é melhor não ter, e agora né? a gente troca pelo pet. Oi? E agora a gente adota um filho pelo pet. Mas veja... Transferir carinho para um bichinho. Eu entendi. Olha, na época dos meus pais, se tinha 8 filhos, 6 filhos. Aí veio... A sociedade foi passando por algumas mudanças, porque tudo isso não tem a ver apenas com o eu individual. É uma questão cultural, da sociedade, da economia. Então tem gente que eu não vou ter filho porque eu não tenho condições de sustentar um filho. Não vou ter. Tem gente que... Mas a classe baixa não tem dinheiro para se divertir. Aí faz filho. Funciona nessa mecânica assim, né? É uma lógica, de certa forma. Onde falta esclarecimento e educação, sobram outras coisas. A gente não pode ter uma fala localizada de alguém que não quer ter filho. A gente precisa olhar para o todo social hoje para poder compreender esse fenômeno. Então existem países, não é caso do Brasil, existem países em que o governo está incentivando, façam filhos, pelo amor de Deus, para a população não envelhecer, etc. O Brasil está passando por esse processo, né? A população daqui a pouco vai ser mais envelhecida e é natural. A gente não pode... Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente não pode patologizar todo o comportamento humano, achar que tudo é uma doença. Não procure patologizar a tristeza. Se você está triste, sinta a tristeza. Não transforme a tristeza numa doença. Tudo a gente quer patologizar. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Se você patologiza a tristeza, você perde a oportunidade de aprender
a mensagem que a tristeza está te trazendo. Você está dizendo que ela é uma doença? Não, ela não é uma doença. A ansiedade, eu lancei um livro chamado Tenho Sede, o Evangelho como terapia para a cura da ansiedade, onde eu estudei a ansiedade dos personagens do Evangelho e a nossa ansiedade. A ansiedade ela é uma emoção natural. Todo mundo é ansioso, mas você não deve viver com ansiedade. Quando isso interfere na rotina do teu dia, mexendo com o teu equilíbrio, com a tua paz, tornou-se adoecimento. Mas em alguma medida, todos nós somos ansiosos em algum momento, mas não devemos viver com ansiedade. Então quando eu olho para a ansiedade, eu estou ansioso hoje, está doente, vai no psiquiatra. Cuidado, para que tudo não vire uma doença. Isso é sério. Você não tem raiva? Por favor, procure tratamento. Você tem que ter raiva. Você tem que sentir contrariedade nas coisas. Né? É importante a gente... Oi? Senão fica apático. Você fica contrariado, natural, mas que não viva contrariado. Né? Pessoal, a minha neta está fazendo aniversário. Eu vim para São Paulo ontem, de manhã eu fui para Instituto Espírita de Educação, falei a manhã inteira, vim para cá com alegria no meu coração, é claro, né? Porque o sentido da vida é ser útil, não posso cair em contradição. Então eu vou abrir, se vocês quiserem fazer mais alguma pergunta, aí eu vou para quem... Eu tenho algumas pessoas que queriam autografar livro comigo, eu estarei lá para autografar. E a gente encerra. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Não, eu que agradeço a oportunidade. Espíritos dessa categoria estão mais para palmadas do que para palmas. Então estejam atentos. Quem quiser conhecer um pouco mais o nosso trabalho, Adeilson Salles Oficial no Instagram. Podem me seguir lá. Seguir não, que espírita não segue. Pode me obsediar lá, me perseguir. Podem entrar em contato que eu respondo as mensagens. Obrigado pela honra, Edeusa, pela confiança no trabalho, viu? Muito grato. Eu agradeço. Estarei lá fora até às 18 horas, depois vou para Santos, porque a minha neta está me esperando. Isso. Obrigado, Adeilson.